com certeza esse é um dos grandes desafios da nossa área, né? Que é a parte de dar nome às coisas. Então, com certeza isso daqui é um dos maiores desafios, é um pesadelo para a maioria de nós, quando a gente vai precisar ali colocar, né, dar nome ali a variáveis, funções, componentes, métodos, etc. Tem esse post aqui que eu vou deixar o link na descrição do Samuel, onde ele fala bastante sobre isso e ele fala também de um padrão, né, de um pattern que a gente pode utilizar para a parte de nomenclatura que eu achei muito massa e eu quero compartilhar com você aqui para a gente ir trocando uma ideia. E eu então não vou ficar no post dele aqui só, eu peguei ele de exemplo, tá? Então a gente já vai partir aqui para a parte que eu quero focar nesse vídeo, que é essa parte desse padrão que ele comentou aqui, que eu achei muito, muito massa e com certeza vai te ajudar demais, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Vocês devem estar ouvindo aí, os pássaros aqui estão tudo alvoroçados. Coisa de quem mora no interior, né? Então quem mora no interior vai entender aí. Geralmente eu gravo os vídeos de manhã e aí os pássaros aqui fazem bastante barulho, né? Teve até um de vocês aí dos inscritos que comentaram que dá até um efeito aí, dá um fundo, né? Um fundo sonoro nos vídeos. Eu achei massa. Bom, vamos lá, né? Então, pesadelo aqui de todo dev, né? Vou até mudar de cor isso daqui, que é a parte de dar nomes, né? Então, eu achei bem interessante aquele post ali, por isso que eu queria trazer aqui pra vocês, até pra gente discutir depois nos comentários sobre isso daqui, que eu achei bem massa. Esse padrão que ele comentou mais antes, eu quero dar um pouco de contexto aqui, e eu lendo o artigo dele, eu linkei com algumas outras coisas que eu já tinha visto antes, tá? Logicamente, né, quando você vai falar de nomenclaturas, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça aí, provavelmente vai ser o clean code. Então, né, obviamente, então tem essa parte de clean code também. Mas tem um livro que chama, se eu não me engano, The Programmer's Brain, que é o cérebro do programador. Eu vou deixar o link dele na descrição e no primeiro comentário fixado para você dar uma olhada aí. E caso você tenha interesse, você adquirir ele, né? Esse livro, ele é bem diferente de vários outros livros que você provavelmente já leu, porque ele comenta bastante, ele tem muito conteúdo técnico mesmo, assim, bem pesado sobre essa parte do cérebro mesmo, né? Você vai entender como o cérebro funciona, então ele tem essa introdução e depois ele foca em como que o cérebro de um programador geralmente ele funciona, tá? E aí ele comenta alguns pontos que eu achei bem interessantes logo no começo do livro, no capítulo 2, que a gente acha, né, que a maioria da parte, né, a maior parte do tempo que a gente está trabalhando ali com desenvolvimento, a gente está codando, a gente está criando coisa nova, features e etc. Mas na verdade não, tá? A grande parte do seu tempo como desenvolvedor você vai estar lendo código. Acho que, se não me engano, é cerca de 60%. 60% do seu tempo como dev, você vai estar lendo código. Ou o que você fez algum tempo atrás, ou principalmente de outros devs. Aí, dependendo da época que você tiver feito esse teste aí, esse código, né, tipo, sei lá, 1 ano, 2 anos, aí basicamente é quase como se fosse outra pessoa, né, como se fosse o barco de Teseu, né, você que sabe da história tá ligado. Mas é um assunto bem interessante, né, que eu acho bem massa. Então ele comenta isso, eu vou ler exatamente o trecho que ele fala no código, tá? Cerca de 60% do nosso tempo como desenvolvedor é gasto lendo código, então é importante sabermos como podemos otimizar a leitura do código. Ele vai te passar várias dicas de como ler um código, como você pega um código que não é seu, ou sei lá, você acabou de entrar no projeto e o projeto já está grande, estruturado, por onde você começa para você otimizar o seu tempo ali de entendimento do projeto. É muito, muito massa esse livro mesmo. Eu quero até mais para frente trazer um breve resumo, né? Não vou resumir ele inteiro, mas um breve comentário do que eu achei do livro. Eu li ele já um tempão atrás, eu tô relendo ele de novo. Por isso que eu lembrei, né, dele quando eu estava lendo o artigo, que tem tudo a ver com isso daqui. Ele vai muito mais além, tá? No livro ele vai muito mais além. Então, vai te explicar ali memória de curto prazo, memória de longo prazo, como que essas duas funcionam na prática ali para nossa área, né? Então o livro é voltado para nossa área, então é bem, bem interessante mesmo. Enfim, se você quiser adquirir o livro vai estar o link dele, né? Vai estar aí na descrição no primeiro comentário fixado. E, galera, lembrando também, né? A gente tá com a nossa meta de bater 100 mil inscritos em 180 dias, cara. Então,
conto demais com a sua ajuda aí. Tem muita gente nova entrando todo dia, então agradeço demais. E se você puder deixar o máximo de comentários que você conseguir aí embaixo, isso me ajuda demais, né? Aí o YouTube vai entender que esse vídeo de fato ele tá agregando valor e ele vai divulgar esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas vão conhecer o canal, e assim a gente vai crescendo, beleza? Então, se você puder, né, se inscrever, compartilhar, dar o like e principalmente o comentário, ajuda demais aqui eu continuar fazendo o trabalho aqui no YouTube, tá? Bom, o pattern, né? Vamos lá pro pattern aqui que ele comenta. Que é o seguinte, basicamente ele divide em algumas partes, vamos dizer assim. Então, ele vai ter aqui, ó, a parte do escopo, certo? Eu vou colocar essas partes aqui e aí depois a gente vai discutindo, tá? Então, primeiro é o escopo, depois é o type prefix. Depois eu tenho que ajeitar isso aqui de novo. Base name. Tem o qualifier. E por último tem o type suffix. Certo? Então é isso. Beleza. Consegui deixar ajeitado aqui. E aí vamos começar lá, né? O que seria esse escopo, né? O escopo, basicamente, tem algumas linguagens que já tem isso já como default, tá? Já tem algumas convenções. Que é o seguinte, qual que é a visibilidade dessa variável, dessa função, método? Eu vou seguir aqui falando variável, tá? Para o restante do vídeo, para não ficar repetindo toda hora. Mas toda vez que eu falar variável, não quer dizer que é só variáveis, entendeu? Funções, métodos, componentes, etc. Beleza? Então, qual que é a visibilidade, né, dessa variável? Ela é privada? Ela é pública? Ela é protegida? Certo? Por exemplo, vamos trazer para o nosso contexto aqui, né? O foco aqui do canal, React. Aqui, a gente poderia colocar, por exemplo, aqui o use, quando a gente vai utilizar os hooks do React, certo? Então, o prefixo ali, o escopo, seria use, certo? Se você estivesse utilizando o Python, se eu não me engano, quando você coloca dois underlines, quer dizer que a variável ela é privada, né? E por aí vai. O jQuery também, né? Você passava o dólar no sinal de dólar. E aí queria dizer também que era uma variável privada, se eu não me engano. Pode deixar nos comentários se eu estiver errado, beleza? Type prefix. O que seria isso daqui? Essa função aqui, esse método, essa variável, ela vai retornar um booleano. Aí você pode utilizar aqui, por exemplo, is, has, contains, enfim, né, várias coisas aqui. Aí você pode, por exemplo, is enabled, has access, e por aí vai, tá? Deixar menorzinho aqui. Vamos mudar de cor. Não sei se vai ter cor para todo mundo, mas tentar. Então a gente vai ter um escopo, tem o type prefix. Daqui a pouco a gente junta isso daqui com exemplos mais práticos, acho que fica mais claro para você entender. E, cara, já dá pra você sair desse vídeo aqui já aplicando isso aqui na vida real, cara. Isso aqui que eu achei mais massa desse artigo, né? Desse padrão aqui que ele comenta. Bom, base name, acho que o nome aqui já fica claro, né, o que seria. Então, basicamente aqui seria qual que é o objetivo primário dessa variável, né? Tipo, é do contexto de usuário? É do contexto de pagamento? É do contexto de, sei lá, error message? Entendeu? E aqui você pode, né, fazer para vários... estender isso aqui para vários. Isso aqui é só alguns exemplos, né? Então tem vários user, product, payment e por aí vai, né? E aí você poderia também, dependendo do caso aqui, para esse base name, você conseguiria descrever
de uma maneira que ficasse mais objetiva, mais assim, de forma clara e enxuta também, né? Não precisa ser aquele nome, né, gigante. Com uma frase, por exemplo, uma frase curta, por exemplo, aqui registration status ou total price, são exemplos que ele cita lá no artigo, que eu achei interessante, que vale a pena, faz sentido. E aí, o outro ponto que ele comenta é esse qualifier. O que seria esse qualifier? Né? Possui essa variável, ela possui algum detalhe adicional ou contexto que ajudaria a distinguir essa variável de outras variáveis com um propósito semelhante? Por exemplo, tinha colocado esse espaço aqui, eu vou ter que colocar um espacinho a mais, hein? Acho que assim fica bom. Exemplo, first name, last name ou phone number, por aí vai, certo? Aqui você poderia, por exemplo, também colocar questão de distância, né? Você está calculando distância, então distance em miles ou time in seconds. Em seconds, certo? E por aí vai também. Então, vou colocar mais um espaço aqui. Colocar de cor, colocar um amarelo. E aqui no type suffix, esse aqui seria bem opcional, tá? Então, assim, qual que seria o propósito primordial ali, ou tá utilizando alguma estrutura, por exemplo, né? Vamos por exemplo aqui, acho que fica mais claro. Que ele comenta no artigo, o Samuel, que é o seguinte, por exemplo, count, index, sum, enfim. Tem outros aqui. O current index, user list e por aí vai, certo? Deixar assim. Então a gente tem aqui esses cinco, né? 5 pedaços aqui desse padrão, né? Então são 5 etapas, vamos dizer assim, para a gente conseguir bolar um nome que seja bem objetivo, né? Que de fato deixe explícito o que aquela variável, função, método, etc. queira fazer, o que ela está guardando, certo? Porque uma das partes mais difíceis, por que é tão difícil nomear, né? Justamente por causa disso, porque a gente, dependendo do seu nível de conhecimento, seu nível de experiência, você vai ter que, já vai ter meio que um padrão para algumas coisas. Mas sempre existem coisas novas aí quando você está criando um sistema ou algo assim, né? Que você está trabalhando. Sempre você vai trabalhar em algum projeto que vai ter algumas partes ali que você ainda não mexeu. Então, assim, você pode utilizar o seu background aí, mas vai ter coisas que você vai ter que pensar um pouco fora da sua zona de conforto. E aí esse padrão aqui, ele se encaixa perfeitamente, certo? Vamos para alguns exemplos mais práticos, né? Por exemplo, deixa eu vir aqui, ó, e criar aqui um fetch product by ID, certo? Aqui, vou até aumentar ele aqui, ó. Esse cara aqui, acho que seria até melhor eu fazer ele, cada um. Eu vou deixar ele assim, deixar ele branco aqui, ó. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer assim, ó, fetch. Esse fetch aqui, ele é o quê? Ele é o type prefix. Ele não tem escopo, tá? O escopo aqui, quando não tem, subentende que ele é público, vamos dizer assim, tá? Então, como se tivesse uma string vazia aqui, ó, no início, certo? Como ele não tem nada aqui, é como se ele fosse público. Então, a gente já vai partir direto para esse cara aqui, ó. Então, o fetch, ele é um type prefix. Aí aqui o base name já vou colocar de verde. O base name aqui seria product, certo? O base name seria product. E o qualifier seria o by ID. Então, by ID.
Aqui, vamos mudar de cor, colocar essa cor aqui, certo? É como se fosse isso. Então, essa aqui seria a minha junção, vamos dizer assim, né? Então, tem aqui o meu nome completo e aqui a gente quebrou ele nos padrões. Então, type prefix, fetch, base name, product, qualifier, by, ID. E aí existem outros, né? A gente pode fazer outros exemplos aqui, ó. A gente fez com fetch, a gente poderia utilizar get, poderia utilizar update, certo? E aí, vamos, por exemplo, aqui, ó, fazer o update user by email. Então, de novo, o update aqui, o update seria o nosso type prefix, certo? O escopo, né? Lembrando, como não tem nada aqui, então o escopo ele é público. O user seria o nosso base name. Opa, user. E o by email. O by email aqui poderia ser o qualifier, certo? By email. Até aqui assim, ó. Então a gente tem aí esses padrões, certo? Então, cara, isso aqui fica muito... Com esses padrões aqui fica muito fácil da gente conseguir organizar melhor aí os nossos nomes, né? E dar nomes mais sugestivos ali e que sigam, olha que massa, um padrão. Então a gente tem um padrão agora para os nomes também. Então, no final do artigo, ele comenta um pouco também sobre... ele fala um pouco também sobre comentários, tá? E eu sei que isso é um assunto bem controverso, afinal, né? Escrever ou não comentários no código. Tem gente que pensa, né? Se precisar escrever um comentário para explicar algo, quer dizer que o código não está limpo o suficiente, ele não está expressivo o suficiente, certo? Eu, particularmente, quase não escrevo comentários no código. Eu tento sempre, o máximo possível de tempo, deixar o código mais claro através dos nomes das variáveis, de funções, etc, né? Quebrar ali. Mas, é claro, né? E outro detalhe, né? Perceba que eu estou falando quase, pois existem algumas situações bem pontuais, né? Que deixar um comentário pode sim ajudar no entendimento do código, tá? Então, não é regra você falar, não, eu nunca vou colocar comentário, não, você nunca deveria colocar comentário. Ou, não, você deve colocar comentário em tudo. Não, você tem que entender qual que é o seu contexto e se de fato faz sentido. Por quê? Que é um cuidado que eu gosto de salientar aqui, ó. Pense que quando você adiciona um comentário no código, ou quando você precisar dar manutenção nesse código, depois você vai precisar da manutenção no comentário também, certo? Porque se você alterar algo no código que estava descrito de uma forma no comentário, e você alterar o código e não alterar o comentário, agora o comentário, além de inútil, ele ainda vai atrapalhar o próximo dev que for mexer nesse código. Porque ele vai olhar pelo comentário, ele vai ter um entendimento, quando ele for para o código não está batendo exatamente com o comentário, então o que era para ajudar vai acabar gerando mais confusão e aí vai fazer o dev perder mais tempo para poder entender o que de fato aquele código está fazendo, certo? Porque o comentário fala uma coisa, o código diz outra. Então, é sempre importante você lembrar disso, né? Então, a não ser que de fato precise explicar através dos comentários, é melhor não escrevê-lo. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e sobre esse pattern aqui também, tá? O que você achou? Né? Você acha que faz sentido isso daqui? Você já sabia disso daqui? Você já usa algo parecido? Deixa nos comentários. Vamos trocar uma ideia aí. Quero saber como é que você está fazendo aí no dia a dia. E quem sabe, né? A gente pode sempre aprender coisa nova. Então, quero saber o que você acha sobre isso. E sobre essa parte dos comentários também. Sei que é um assunto bem controverso, né? Como eu comentei no início. Mas é isso, galera. Valeu, falou. Grande abraço e até a próxima.
back from the dead.